A paz do Senhor a todos, eu sou Maria Paiva, estou voltando aqui com mais um áudio, né? Desde já eu alerto aí um barulhinho, né? Se o áudio ficar um pouco baixo, porque aqui é bem barulhento, né? E também, como eu já falei para uma pessoa que comentou no áudio meu, que havia ficado baixo, eu gosto de respeitar o espaço de cada um. Né? Então, muitas vezes eu faço meus olhos baixos para poder não incomodar ninguém, porque às vezes eu faço em horário que as pessoas estão dormindo e eu não gosto de incomodar, gosto de respeitar o espaço de cada um, por isso eu falo às vezes baixo, né? Para não incomodar, para não tirar o sossego de ninguém, né? Então, nesse áudio eu queria falar sobre algo que nesses dias mesmo eu cheguei a falar, né, na igreja, a pregar na igreja, e falei bem claro para todos, né, que costumam ter este pensamento de que por qualquer coisa, por qualquer qualidade, uma pessoa ela pode ser salva, ela pode morrer e ir para o céu. Então eu queria falar nesse áudio, o assunto é o que é necessário fazer para uma pessoa ser salva. Pelo que uma pessoa ela é salva? É por méritos dela mesma, né? É algo que vem de si mesmo, né? É algo que basta eu amar, eu ser bom, eu perdoar para eu ser salvo? Ou existe algo além, né? Sabemos que para o mundo basta a pessoa ser boa, morreu, pronto, foi pro céu, né? A pessoa, não importa se a pessoa mentiu, não importa se a pessoa nunca pôde se perder da igreja, não importa se a pessoa era uma pessoa que não orava, não importa se a pessoa era uma pessoa que era entregue às coisas do mundo, tinha um coração bom, pronto, morreu, está no céu. Mas o que é que as escrituras falam a respeito disso? Que para o ser humano basta morrer para ele ir para o céu, né? Então nós vamos ver. E de que parte a nossa salvação? O que é necessário fazer para ser salvo, né? Vamos ler aqui Atos 4:12. Palavra de São Pedro. Disse assim São Pedro: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pelo qual somos salvos? Então, nessa passagem, São Paulo deixa bem claro que a salvação ela não vem de homens, ela não vem de mulheres, ela não vem de obras. Ele deixa bem claro que ela parte somente de Jesus Cristo. Por que São Pedro disse isso? Que necessidade havia dele dizer isso? Não é porque naquela época as pessoas já tinham o costume de hoje. Basta ser bom para ir para o céu. Basta ter o coração bom, basta perdoar. A salvação vem de seguir profeta tal, de crer no que Moisés pregou, de crer no que Josué disse, de crer e ser como Abraão. Não. Então, naquele tempo, as pessoas já estavam tendo esse costume, esse pensamento. A fé vem de homem, a salvação vem na fé nesse e naquele outro. Né? E quando Pedro viu aquilo, conhecedor de que somente de Jesus vem a nossa salvação, ele disse: a salvação não está em nenhum outro, não está em nada disso. A salvação está somente em Jesus Cristo. Por isso que São Paulo vai dizer em Efésios 2 que a salvação ela não é dom de nós, ela não é algo que vem de nós, não é virtude nossa, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é mérito nosso, mas ela vem somente de Jesus Cristo. Não é por obras para que ninguém se glorie, não é dom que vem de nós, não é virtude nossa, é graça, é favor imerecido e parte, né, de Jesus Cristo, de tal forma que para ser salvo não basta só ser bom, não basta só dar esmola, como muitos pensam, basta ser bom, basta dar esmola. As escrituras comprovam e o próprio Senhor Jesus Cristo ele comprova que para ser salvo tem que crer no Senhor, e crer significa se submeter à vontade do Senhor. Crer em Jesus Cristo significa crer que Ele existe e se submeter à vontade dEle, fazer o que Ele manda para ser salvo. Como diz as Escrituras, o Senhor mesmo disse, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não
para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito do Pai. Crer, seguir ele, fazer a vontade dele, tanto que ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, renuncie a si mesmo, tudo aquilo que você gosta, e faça a minha vontade. Toma a sua cruz, que as perseguições, que é tudo que você vai sofrer por amor a mim, e me siga. Somente assim podemos ser seguidores de Jesus Cristo. As Escrituras comprovam que tem que renunciar tudo aquilo que não provém de Deus e que não agrada a Deus, como a mentira, o adultério, a idolatria, os prazeres mundanos. A própria Escritura comprova que nós não podemos amar o mundo, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quando nos tornamos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Então, para sermos amigos de Deus, temos que ser inimigo do mundo. Por isso que quando você não faz aquilo que as pessoas do mundo fazem, as pessoas do mundo não querem ser seu amigo. Por quê? Porque o mundo ele não gosta, ele não ama aquilo que não é dele. Como o Senhor mesmo disse: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que é dele, mas como vocês são de mim, o mundo vos odeia, porque vocês não fazem e não concordam com aquilo que o mundo faz. Esse é o sentido de servir, de crer verdadeiramente no Senhor Jesus. Então não vem de obras, né? A salvação é mérito somente vindo do Senhor Jesus Cristo, porque não fomos nós que pagamos o preço da nossa salvação e morremos na cruz para nos salvar, foi o Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus veio? Se bastasse eu morrer, eu ser bom, eu perdoar para ir para o céu, Jesus não teria vindo. Por que Jesus ele veio ao mundo? Se a gente já seria salvo, por que Abraão, que Isaac, que Jacó, que Moisés, eles foram salvos? Foi porque eles obedeceram a palavra? Foi porque eles creram em Deus? Era porque eles andavam em retidão? Não, porque Jesus, ele veio para nos salvar. E eles tinham por promessa que o Salvador viria ao mundo salvar todos, e eles faziam parte dessa promessa. Eles seriam ali injetados no plano de salvação, de tal modo que os próprios profetas pregavam a vinda do Salvador, né? A importância de crer nele, de o receber para ser salvo, né? Então, não basta ser bom. A salvação, ela provém do Senhor Jesus Cristo, é crer nele. Por quê? Porque se o Senhor ele não tivesse vindo, a pessoa poderia ser a melhor pessoa do mundo, poderia amar, poderia perdoar, poderia dar esmola, que quando morresse não mudava em nada a condição de pecador diante de Deus, iria para o inferno de qualquer jeito. Foi por isso que o Senhor veio, porque o Senhor ele quis dar oportunidade àqueles que são bons, que perdoam e que amam, de serem salvos, a partir do momento que cresce nele, que se entregasse a ele e que fizesse a vontade dele. Somente fazendo isso seremos salvos. É por isso que tem aquele ditadozinho comum: de bonzinho o inferno tá cheio de pessoas que davam esmola, de pessoas que perdoavam, de pessoas que amavam, mas está cheio também de pessoas mentirosas, né, que faziam tudo isso, mas que mentiam, adulteravam, roubavam, idolatravam, né? E Jesus diz o destino de todos esses, quais são? O destino dos que mentem, dos que roubam, dos que adulteram, dos que fazem tudo isso. Jesus Cristo vai dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer lá em Apocalipse 21:8, que o destino dos tais é o lago que arde com fogo e enxofre. Então amou, perdoou, deu esmola, mas mentia. Qual é o destino dos mentirosos? Jesus, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Idolatrava. Qual é o destino dos idólatras? É o lago que arde com fogo e enxofre. Adulterava. Qual é o destino dos adultos? É o lago que arde com fogo e enxofre. Então estão pregando que os adultos, os idólatras, né, os mentirosos, todos esses que dão esmola, né, que são bonzinhos, que perdoam, morreram, foi para o céu, sendo que Jesus disse que no céu que ele fez não entra, né? Porque a salvação ela vem de eu crer no Senhor Jesus e fazer a vontade dele. E a vontade do Senhor diz: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não idolatrarás, né? E o mundo é contrário a isso, porque o mundo não só faz, como ensina e compactua com os que fazem. Então, são pessoas que quando morram estão no céu, nunca tiraram um tempo ali da sua vida, digamos de 30 anos que viveu,
para fazer nada que agradasse a Deus. Nunca deixou de cantar uma música falando de traição, ensinando as pessoas a mentir. Nunca cancelou um show nem nada dos que cantam, que são os ídolos do mundo, para estar na casa de Deus. Nunca fizeram uma música ensinando ali algo que fosse bom. Né? As músicas que tá na moda mentir, tá na moda trair, tudo isso. É o que eles ensinam as pessoas a fazer, é o que as pessoas fazem, defende ser certo. E ainda defende que quem faz e quem ensina, quando morre, vai para o céu. São pessoas que nunca deixaram de fazer nada do que elas tinham vontade para estar na casa de Deus. Pessoas que nunca tiveram coragem de cancelar um show, de cancelar uma novela, de cancelar nada para estar na casa de Deus. Que se envergonhavam. Até de ver uma pessoa falando de Jesus, se envergonhavam, sentiu vergonha. Olha este doido. Contudo, Jesus Cristo diz, para receber o Senhor lá em cima, para ser recebido pelo Senhor lá em cima, tem que receber Ele aqui embaixo. Para louvar Ele lá em cima, tem que começar a louvar Ele aqui embaixo. Para servir a Ele lá em cima, tem que começar a servir Ele aqui embaixo, é agora. Não é lá em cima. Não é viver a vida ao Deus dará e lá em cima querer servir a Deus. Porque somente os que servem a Deus aqui servirão para servir Ele lá em cima. E os que se envergonham dele aqui, não entra lá. Porque Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, naquele grande dia eu me envergonhará dele diante do Pai. Aquele que diz, eu não quero Jesus, eu não aceito Jesus por vergonha, naquele grande dia o Senhor dirá, este não é meu filho. Este eu não aceito por filho, eu me envergonho dele. Assim como ele se envergonhou de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e de todos os anjos que estão no céu. Porque nunca deixou de fazer nada para servir ao Senhor e se envergonhava, tinha vergonha, né? E criticava os que deixavam ali tudo para servir ao Senhor. Então a salvação ela não vem por ser bom, por perdoar, por amar. A salvação ela só vem de Jesus Cristo. Será que é possível que um ateu ele seja salvo? É possível que uma pessoa que ela não crê em Jesus Cristo, que desrespeita Jesus Cristo, mas que ama, dá esmola, perdoa, vai para o céu? Não. Se não crê em Jesus Cristo, não entra no céu que ele fez, porque é necessário crer. É necessário crer no Filho de Deus para ser salvo. Se não crer no Filho de Deus, pode ser a melhor pessoa do mundo, morre e vai para o inferno, porque a salvação só vem dele. Em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não é por amar ou deixar de amar, perdoar ou deixar de perdoar, mas é por crer nele e fazer a vontade dele. Tem que crer nele, crer que ele existe e servir a ele, porque se fizer tudo isso, mas não crer nele, morre e vai para o inferno de qualquer jeito. Então tem gente que diz isso, fulano morreu, foi pro céu porque era bonzinho, bonzinho. Me faz lembrar de Cornélio. Cornélio, ele era um homem que ele era muito apegado ao Deus de Israel. Cornélio, ele era um homem rico. Ele era um homem que ele tentava ali seguir os mandamentos da forma como o Senhor havia mandado. E ele era um homem que ele não podia ver uma pessoa necessitada, que ele dividia o que tinha com as pessoas. Mas faltava algo para Cornélio ser salvo. E o Senhor Deus de Israel fez ele saber o que era, para que ele tivesse a oportunidade de ser salvo. Cornélio não era salvo por ser bom, por amar, por dar esmola. Faltava algo. Então o Senhor mandou um anjo até Cornélio e disse, Cornélio, Deus tem visto a tua integridade. Deus tem visto a maneira como tu tem se esforçado. Deus tem visto as esmolas que tu tem dado, tem agradado a ele. Mas falta algo, Cornélio. Manda que os teus empregados vá até onde está Pedro e trazê-lo urgentemente para falar contigo. Então Cornélio, sem entender nada, mandou os empregados ir buscar Pedro. E quando Pedro chegou, não entendia nada, não sabia nada o que Cornélio queria com ele. Mas afinal, o que faltava? Cornélio era um homem que amava, que perdoava, dava esmola, mas o que faltava para ele ser salvo? Então, quando Pedro se encontrou diante de Cornélio, Cornélio disse, olha, apareceu um anjo e disse que Deus ele se agradava de mim, mas eu tinha que falar com você, que você tinha algo para me dizer e eu preciso saber o que é. Então, quando Pedro se tocou que Cornélio era um homem bom, que amava, que perdoava, que dava esmola, mas não conhecia Jesus, então ele começou a falar de Jesus para Cornélio.
né? É o seguinte, você pode até ser bom, você pode até dar esmola, mas você só é salvo se você crê em Jesus Cristo. Você tem que receber Ele, você tem que ser batizado para os seus pecados, ser perdoado e você ser salvo. Porque se não for assim, você não será salvo. Foi isso que o Senhor mandou Pedro dizer a Cornélio. Então Cornélio se tocou, então se é necessário aceitar o Senhor Jesus, me batizar, servir a Ele para ser salvo, porque as minhas obras não me salvam. Então aceitarei o Senhor, serei batizado e servirei ao Senhor para poder ser salvo. Né? Se simplesmente ser bom, perdoar, dar esmola fosse salvo, não seria necessário Pedro ter pregado para Cornélio, ter falado da importância dele reconhecer o Salvador, porque ele já era salvo por ser bom, por dar esmola. Né? Mas ele tinha que aceitar o Senhor. Como Salvador, aceitar o Senhor como Salvador não é apenas dizer eu creio nele, eu amo ele. Porque o Senhor disse que aquele que ama ele, que diz amar ele, mas não faz o que ele manda, não ama verdadeiramente. Porque ele diz que os que amam ele verdadeiramente faz o que ele manda. Os que amam ele verdadeiramente, quando ele diz não mentirás, não mente, não rouba, não roubarás. Porque aqueles que o Senhor disse não mata, e ele diz amar o Senhor e mata, nunca amaram o Senhor verdadeiramente. Então aceitar o Senhor como Salvador é se submeter à vontade dele. É fazer aquilo que ele disse que deveríamos fazer e não fazer aquilo que ele disse que não convém fazer. E acima de tudo reconhecer que não é por mérito meu que eu sou salvo, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é somente por Jesus Cristo, né? Isso está bem descrito por São Paulo lá em Efésios 2, né? A salvação não vem de nós, não é mérito nosso, não é de obras, para que ninguém se glorie, não é virtude nossa, é dom de Deus e está somente em Jesus Cristo. Então eu tenho que ter Jesus, porque se eu sou uma pessoa que eu amo, que eu perdoo, que eu dou esmola, mas que eu não procurar ali ter uma comunhão com Jesus Cristo, eu não agradeço a Ele por nada do que Ele me dá, né? E quando eu vou orar, eu não falo com Ele, eu busco a outros. Quando eu vou louvar, eu prefiro ficar cantando ali por uma pessoa qualquer do que ficar louvando a Ele, né? Nesse caso, tudo vai ser em vão, né? Morrer vai para o inferno de qualquer jeito. Porque aceitar o Senhor como Salvador não consiste apenas crer que Ele existe. Né? É reconhecer que aquilo que é dele devemos dar somente a Ele. A honra, o louvor, a glória. É a Ele que devemos pedir, é a Ele que devemos agradecer, é a Ele que devemos servir. Né? Não é ao mundo e não é aos seres humanos, porque o Senhor disse que é necessário escolher. Ou serve a Ele, ou serve ao mundo. Esse evangelho que prego, que eu posso servir a Deus e levar o mundo comigo, esse evangelho é o evangelho da porta larga. Porque Jesus disse que para entrar na porta do céu tem que passar pela porta estreita. E por porta estreita não passa muitas bagagens, passam poucas. É por isso que Jesus não manda despojar das coisas do mundo, porque é uma bagagem larga que não passa numa porta estreita. Querer trazer as coisas do mundo para entrar na porta do céu é como você querer pôr uma mudança inteira dentro do elevador. Não tem como, porque a porta é estreita. Então, assim, a porta do céu tem que trazer aquilo que é divino, aquilo que é essencial para a salvação, aquilo que contém uma pequena bagagem, porque não é físico, é espiritual. Mas aquilo que não faz parte do espiritual, que é físico, tem uma bagagem longa e não passa por qualquer porta. E se passa é por uma porta larga, que muitos têm entrado, como o Senhor Jesus mesmo disse, que por a porta larga passam muitos e vão à perdição. Mas os que quiserem serem salvos, entrareis para a porta estreita que conduz à vida. E poucos são os que entram por ela. Por quê? Porque os que vão querem entrar com a sua bagagem inteira. Quer levar o fumo, quer levar o cigarro, quer levar a mentira, quer levar o adultério, quer levar tudo. Imagina aí, você ir para uma viagem de avião querendo levar tudo que tem na sua casa, não tem como. Você vai ter que se despojar e levar aquilo que é essencial. Assim, é a porta do céu, tem que se despojar daquilo que não convém levar. Deixar o que convém deixar e levar o que convém levar. Porque somente com a bagagem pequena e estreita se passa em portas estreitas e não em portas largas. A porta do céu, ela é estreitinha e passam poucos. Não interessa a multidão que está morrendo, que estão dizendo que está no céu, não é porque estão dizendo que está lá. Porque entraram numa porta larga,
com a bagagem larga, porque entrar pela estreita com bagagem larga não tem como, né? E levando tudo aquilo que Deus diz para não levar, fazendo tudo aquilo que Deus diz para não fazer, adulterando, mentindo, roubando e fazendo o que não convém a Deus, os quais o Senhor descreve o fim deles em Apocalipse 21:8 e 22:15. É o lago que arde com fogo e enxofre e não entrarão na cidade santa que representa o céu. Então, se o Senhor disse que não entra, não entra. Pode dizer que entrou, pode dizer até que está lá, mas não significa que tenha entrado ou que esteja lá. Então, a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Eu tenho que ser uma pessoa que tem boas obras, que ama, que perdoa, que dá esmola, mas acima de tudo eu tenho que crer no Senhor Jesus Cristo e servir verdadeiramente, fazer a vontade dele, despojar da minha vontade para fazer a dele, porque somente assim eu serei salvo. Né? Não vem de obras, não é por obra, por isso, por aquilo outro, porque muitos agora estão no inferno, mesmo tendo boas obras, porque não creram e não serviram verdadeiramente ao Senhor. E somente crendo e servindo Ele verdadeiramente somos salvos, né? Então tá aí, Atos 4:12, a salvação está somente em Jesus Cristo e em ninguém mais. Não está em homem, não está em mulheres, não está em discípulo, não está em profeta, não está em obras, não está em mim. Está somente em Jesus Cristo. Não é à toa que ele é chamado de o nosso Salvador, somente ele. Né? Então tá aí, medite aí e entregue a tua vida ao Senhor. Né? Se submete à vontade dele, porque somente assim você será salvo, entrará na cidade santa pelas portas e será bem recebido pelo Pai Celestial.